O Rio Grande do Sul vive o pior desastre já registrado na história do A estado. chuva provocou a morte de 39, passa de 80 pessoas morreram. E o número de pessoas afetadas passa de 2 milhões nesse instante. As pessoas procuram na lama algo que ainda possam usar. Os eventos extremos têm se intensificado cada vez mais e acontecido com maior frequência, como você pode ver em diversas reportagens. Com a catástrofe no Rio Grande do Sul, o Greenpeace não hesitou em fazer parte de uma rede de solidariedade que teve como intuito ajudar os atingidos. Para entender melhor como que se deu a nossa atuação, eu conversei com o Igor Travassos, que é coordenador de Justiça Climática do Greenpeace Brasil. A tragédia no Rio Grande do Sul acabou dando muito destaque a pauta da crise climática, né? Muito foi se falado nos jornais, na mídia como um todo, né? Mas eu queria que você me explicasse melhor o que é de fato a crise climática, né? Quais são suas consequências, um apanhado mais profundo, né? O que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul, mas a gente tem vivenciado em várias épocas do ano, em todo o país, são eventos climáticos extremos. E eventos climáticos extremos nada mais é do que a materialização do que a gente tem falado sobre a intensificação das mudanças climáticas, né? Eventos climáticos extremos, eles vão ficar cada vez mais intensos e mais frequentes. Isso tem relação direta da forma como a gente tem se relacionado com o meio ambiente. De forma direta também é a conexão com o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, né? Que no Brasil está diretamente ligado ao uso do solo, né? Então, quando a gente fala de desmatamento, de queimada, né? A gente está falando sobretudo sobre essa relação do uso do solo. E no Brasil, isso é que a maior parte das emissões de gases de efeito estufa estão atrelados a esse uso do solo, a essa forma predatória como a gente tem se relacionado. Então, por exemplo, a floresta amazônica que absorve CO2, ajudando a regular o clima global. Quando acontece o desmatamento e, consequentemente, a queimada, não só perdemos essa absorção, como também é liberado o então carbono que ali estava armazenado, agora retornando à atmosfera como CO2. Além disso, o desmatamento afeta o regime de chuvas em todo o país, contribuindo para secas extremas e aumentando a frequência de incêndios. Além disso, a gente também tem que falar de forma global sobre o aumento do uso, né, desenfreado de combustíveis fósseis, né? E no Brasil a gente ainda insiste em explorar novas fontes de petróleo, como a gente tem visto agora, a exploração do petróleo na foz do Amazonas. A exploração de petróleo aliada ao desmatamento está aumentando a temperatura global. Isso não só provoca chuvas mais intensas e frequentes, como também extremos climáticos mais violentos e imprevisíveis. Os agricultores estão perdendo suas safras, cidades estão sendo destruídas por enchentes e deslizamentos, e as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem. Para você ter uma ideia, já foram registradas 214 milhões de ocorrências de pessoas impactadas pela crise climática. Mais de 7 milhões precisaram ser desalojadas e mais de 2 milhões ficaram desabrigadas. A gente vive no Brasil um histórico de desigualdade que ele acomete majoritariamente, enquanto raça, pessoas negras e indígenas. Quando a gente vai falar de gênero, a gente está falando de mulheres, sobretudo, né? Quando a gente vai falar sobre geração, sobre uma questão geracional, são crianças e idosos que são mais impactados. Então, existem uma série de grupos sociais que são mais impactados. Quando a gente vai falar sobre a maioria da população, a gente está falando, o Brasil é constituído majoritariamente por pessoas negras, que pelo IBGE é composto por pessoas pardas e pretas, né? A gente está falando de 56% da população, né? E essa população, ela, nesse processo histórico de construção do país, ela foi negada, né? Foi impedida de várias formas de acessar, de ter condições iguais a emprego, renda, educação. Então, essa população também majoritariamente a mais pobre, né? Então, tanto quando a gente vai olhar
as condições individuais dessas populações para enfrentar a crise climática, e eu vou dar um exemplo, quando a gente vai falar sobre uma onda de calor, né? Quem é a população que tem acesso a um ar-condicionado dentro de casa, né? Então, isso você não só tem o acesso a comprar o equipamento, mas também a manter aquela energia, né? Então, a gente não só dessa questão individual, mas a questão coletiva, quando a gente vai falar sobre os territórios, como se dá a habitação e ocupação de determinados territórios e como a política pública não é direcionada para esses territórios de maioria negra, de maioria indígena, né? Um território que convive com esse histórico de vulnerabilidade. Na verdade, que a gente chama até são territórios vulnerabilizados, justamente porque é um processo, de fato, de negação de direito, negação do investimento do orçamento público em preparar esses territórios para lidar com a crise climática, mas não só isso, para a garantia dos direitos básicos e constitucionais. E foi exatamente isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Segundo o Boletim da Defesa Civil, publicado no dia 1 de julho, foi registrado 179 mortes. Além disso, mais de 2 milhões de pessoas no estado foram impactadas diretamente. E aí você foi nessa tarefa, né, já vendo a notícias, né, repercutindo imagens muito fortes. Como que estava a sua cabeça, como é que estava seu coração quando você foi acionado para cumprir com esse objetivo de ir até o Rio Grande do Sul? A partir do trabalho, né, que a gente desenvolve, a gente já fica, de algum modo, já estou um pouco acostumado com lidar com as notícias das tragédias, né? De ver a questão, é quase, falando assim de forma muito fria, é quase como a gente tivesse que desumanizar a situação para a gente poder lidar com ela, sabe? Para a gente não ser tão afetado, tão impactado psicologicamente falando. No entanto, nós somos seres humanos, então isso é impossível de acontecer, né? A partir do momento que a gente chega num território, que a gente vê uma série de fatores, uma série de acontecimentos ali, né, que coloca a gente já nesse lugar de quase viver um luto coletivo, sabe? Eu tive no Rio Grande do Sul pela primeira vez em setembro, né? Então, quando a gente estava vivendo aqueles primeiros episódios de eventos climáticos extremos que aconteceram no ano passado decorrente das fortes chuvas ali no Vale do Taquari. E naquele momento, no Vale do Taquari, eu vi, era um cenário de terra arrasada, né? Quando a gente retorna agora com uma ação, inclusive humanitária, né, de prestar assistência humanitária às pessoas, levar ajuda, apoio, as pessoas mais impactadas, existe uma diferença que eu coloco muito gritante entre as duas situações. A primeira delas é que em setembro, quando eu tive na Vale do Taquari, as pessoas não estavam mais lá, né? Era justamente uma cidade fantasma, uma cidade destruída, né? As pessoas tinham sido levadas para abrigos ou estavam em casa de parentes em outras cidades. Então a gente não lidava com as pessoas, com esse fator principal, né? Dessa vez, essa situação ela atinge mais de 400 cidades, quase que um estado inteiro é impactado. Então você simplesmente não tem como remover as pessoas dessa situação, deslocar as pessoas dessa situação. E aí você tem que lidar com o fato de que elas estão ali, sabe? Ali estão não são só destroços de casas de pessoas, são destroços das casas das pessoas que estão ali, tentando resgatar suas vidas, sabe? Então, é você lidar, óbvio, de uma forma muito humana, e é isso, de como você no início se distancia, mas aí nesse momento se aproxima, de entender que você está ali literalmente pisando na vida das pessoas, né, caminhando ali sobre destroços, sobre coisas que as pessoas juntaram uma vida para poder construir, né? É, você, a gente está passando por memórias, afetos, é, laços familiares, afetivos, de vida, são futuros, né? Que são
que são levados pela água, né? E não só pela água, o que é pior, né? São levados pela falta de ação, sabe, do poder público, das pessoas que foram escolhidas por aquela população para protegê-las, para representar, para garantir o direito delas, e pela falta de ação dessas pessoas, essas pessoas perdem tudo. Para ajudar a diminuir essa dor, a solidariedade e a ajuda humanitária se tornam fundamentais. Com isso, o Greenpeace Brasil logo se uniu a uma rede de parceiros como a Cruz Vermelha, Movimento dos Atingidos por Barragens, a PIB, a Arpinsul e CIMI. Era muito reconfortante e energizante ver como que as pessoas, apesar de tudo, elas se têm umas às outras, sabe? É você imaginar que no pior dos cenários a gente não tá sozinho. E a gente tem discutido sobre como as pessoas estão menos humanas por causa desse acirramento político, né, das disputas que tem acontecido e tal. Num momento como esse, a gente vê como, tirando tudo, nós somos humanos, sabe? Ainda somos humanos. Ainda podemos contar uns com os outros, sabe? E que isso nos dá, inclusive, esperança de por que a gente continuar lutando, sabe? Mesmo com toda a tristeza que é estar presente numa situação como essa, sabendo que várias pessoas perderam tudo e que hoje, né, não tem mais nada daquilo que construíram durante a vida, é um sentimento de muita solidariedade e gratidão. Estamos cansados, estamos nos esforçando, várias pessoas passam o dia aqui fazendo as contribuições. As coisas foram acontecendo de forma muito orgânica, né, na Cruz Vermelha. Então, aquele ponto que foi o ponto em Caxias do Sul, que foi o centro de operações, o centro logístico, ele não foi pensado para ser o que ele se tornou. Ele foi, de fato, ali pensado pela regional da Cruz Vermelha de Caxias do Sul para ser um ponto de arrecadação, para ser ali um ponto de apoio, mas com a proporção das coisas quando chegou em Porto Alegre, quando chegou ali na região do Vale do Taquari, né, acabou que Caxias do Sul virou esse ponto logístico e de operações da Cruz Vermelha brasileira, né? Que não só isso, estava recebendo doações de todo o Brasil, né? E inclusive do próprio Estado e prefeituras pedirem apoio, né, daquele centro de operações logístico, que estava também operando graças ao voluntariado, graças às pessoas que estavam se disponibilizando o seu tempo, né, para estar naquele centro de operações. Aqui onde é que eu moro, ó. E a minha casa. Mora eu, minha filha, meu esposo, a gente mora aqui, ó. Minhas coisas tudo na rua, ó. Isso é desumano, sabe, pra gente. Além de estar no barro e não ter água para limpar nada. A gente já nem tem nada, né? Porque roupa nem dá para aproveitar as roupas. A roupa tá tudo pro lixo, tá tudo ali, ó, no saco. Não é nem para lavar. Pegou até na área em cima, lá no canto, ó. Tá até a marca lá, ó. Pode chegar. Deixa eu abrir aqui para te olhar. Meus forros de cama, tudo do jeito que tá.
Pode entrar. Pode entrar. Ó, essa aqui é a minha situação, ó. Aí, ó. Documento aí, ó. Olha aí, ó. Meus documentos das crianças aí, ó. Tá tudo aí, ó. O que eu tinha foi tudo. Fora meus móveis, eu tô lá na frente. Coberta, tudo, né? Eu acho que a prefeitura deveria dar um jeito nisso aí. Pelo menos dar um jeito de ligar a água pra gente limpar. Limpar pra poder voltar pra casa. Como é que a gente vai ficar dentro de casa, num fedorão de barro, não dá nem pra vir pra casa. Isso aqui é minhas roupas que eu achei que é poder recuperar, né? Lavar, que nem água tem. Ó, vai ter que tudo pro lixo, né? Aí, ó. O pouco que sobrou, achei que ia poder lavar, mas não tem nem como lavar, vou ter que botar fora. E aqui era a minha sala, ó. Olha onde tá as paredes. Isso aqui acho que nem é água, isso aqui acho que é óleo até que tem nas paredes grudado. Ali eu consegui dar uma limpada. Foi o que restou, né? Aqui é as roupas da minha filha, ó. Que eu deixei pra ver se a gente consegue limpar, mas eu acho que não vai nem... Eu disse pra ela, melhor botar fora, porque não tem como limpar isso aqui. E aqui... Aqui é onde é que a gente tá dormindo, ó. Porque eu limpei. Eu limpei essa parte, a gente tá dormindo aqui, ó, no chão. Com tudo esse fedorão, né? A gente tá dormindo aqui. Aqui é meu quarto, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Aqui é meu quarto. Do jeito que ficou meu quarto. Arrancou tudo as cerâmicas do chão. Não tem mais nenhuma cerâmica, caiu tudo. Aqui é o quarto do meu filho pequeno. Ó. Esse aqui é o quarto do meu filho mais pequeno. É isso aí que sobrou. Triste, né? Dói de ver barro por tudo. Parede, tudo. Isso aí é o que sobrou. Queria que você falasse também um pouco sobre a nossa atuação com a PIB Corpinsul, né, que teve um longo trajeto, assim, queria que você explicasse de maneira mais geral. O Greenpeace tem um histórico de trabalho com as populações indígenas, com os povos indígenas do Brasil, né? Então, no momento em que a gente começa a acompanhar e ver o tamanho dos impactos, né, da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente automaticamente vai atrás dos parceiros dos povos indígenas também para entender como estava aquela situação. E existem várias comunidades que tinham sido, de fato, impactadas ou que seriam impactadas também nos próximos dias, porque os impactos eles não são diretos, não é somente, eles são também indiretos. Várias dessas comunidades, dessas populações indígenas, elas trabalham elas garantem, né, a renda, a sustentabilidade da comunidade com a venda de artesanatos, e que naquele momento ia ficar cada vez mais difícil, né, tanto deslocamento para esses lugares, como também esses lugares que eles fazem a venda também foram impactados e não ia ter nenhum fluxo comercial turístico. Então, nosso trabalho também foi de levar alimentos, insumos ali que pudessem garantir algum tipo de apoio nas próximos dias, próximas semanas ali, até que ou o Estado, né, a Prefeitura, o Estado, o governo federal pudessem
chegar nessas comunidades e garantir o básico, ou até mesmo que as próprias comunidades elas conseguissem ali retomar suas atividades aos poucos. Então a gente é, conecta, dá suporte, fortalece essa parceria com os povos indígenas que estão também dentro dessas populações que são as mais impactadas pela crise climática, né, que são as que não têm seus direitos garantidos, né, o direito inclusive ao território e à terra, né, o que a gente vê inclusive no sul do país, diferente de outras regiões, é inclusive a negação desses direitos, a negação da terra enquanto que a gente tem é, também, né, a partir de muita disputa, muita luta dos povos indígenas, mas povos indígenas em outros lugares do país, com uma disposição maior de terra, a gente vê ali comunidades quase sufocadas, assim, a quantidade de gente num espaço territorial pequeno, né, essa quase aniquilação da identidade dos povos indígenas também, do direito dos povos indígenas no sul do país, né? Então, os povos indígenas no sul, além de precisar se reafirmar enquanto povos indígenas, sim, nós somos povos indígenas, sim, povos indígenas existem no sul do país, ainda tem que fazer a luta pelo direito à terra, ao território, né? Que é o direito à identidade, né? Que é o que os povos indígenas lutam arduamente, diuturnamente no país. Dos mais de 36 mil indígenas que vivem no estado, ao menos 30 mil foram impactados com as enchentes, segundo a FUNAI. Para a gente atuar, né, dar suporte, atuar em conjunto com os povos indígenas, também atuar em defesa e uma luta por justiça climática. O Branco falou que Pedro Álvaro Cabral que vieram descobrir. Não, eles vieram fazer invasão, né? Nossa terra, para tomar nossa terra, só unicamente que vieram, né? Dali que nós passamos dificuldade até agora. 520 anos, nós passamos dificuldade sempre. Mas ele estava sabendo, Branco, que nós temos direito, mas é só unicamente ele não queria nosso direito, né? Só por isso que nós briguemos, né? Tivesse ele tá sabendo bem, ele poderia, o Guarani pode morar, porque temos direito, pode fazer aldeinha, porque tem criancinha, então, para reservar nossa cultura, a língua, né? Para não acabar. Mas isso aí eu estou agradecendo, porque deu o que fizeram, né? Isso aí, para todo mundo ver. Todo mundo para conhecer que tem o dono, essa terra tem o dono, né? Não é população que é o dono aqui. O dono que queria fazer, vai fazer, né? Mas vai mostrar, ele que cuida dessa terra toda. Não é pessoa que estava cuidando dessa terra. Se ele quer fazer, se sempre vai fazer mais ainda daqui mais para frente, porque tinha muita pessoa que não conhece, pensa que toda essa terra do governo, do presidente, não é. Essa aí tem o dono, porque toda a água é dele, pedra todo é dele, nós, populações, também é dele, sendo nações é dele. Ele que vai saber o que vai fazer, o que vai mostrar para nós. Daí que vai sentir, né, pessoal? Agora que ele vai sentir, agora aqui mesmo já fizeram a cerca para ali, aqui dentro não pode entrar ninguém, mas agora, diga, vê, agora essa vai respeitar, essa água vai respeitar o dono, aquele empresário mais rico, não vai respeitar nunca. E água e vento também, o granizo também não vai respeitar. Ele vai entrar, não vai deixar entrar ninguém, mas ele entra. Até vai tirar a casa da pessoa, todo vai tirar. O que vai dizer? O que nós vamos fazer? Ninguém não vai em cima do nosso Deus, ninguém. Apenas nós. Eu falei para todo mundo, se o Branco tinha avião de toda coisa, tem navio, atravessa todo lugar, mas para cima do nosso Deus não vai ninguém. Ele que manda iluminar para nós sempre. Se ele não mandar não iluminar mais, o que nós vamos fazer? Ninguém.
não vai andar mais. Não vai andar mais navio, não vai andar mais carro, não vai andar mais avião. O que nós vamos fazer? Então nós temos que agradecer sempre nosso Deus, né? Pedir para nosso Deus para não fazer castigo mais para nós. Nós queremos viver tranquilidade, nosso Pai. Olha por nós. Muita gente nunca esquece de você, tinha muito. Alguma pessoa esquece, não sabe, mas eu tinha muito também pessoa que sabe aonde que nosso Criador está, o que estava fazendo por nós, tudo e nunca esquece. Nós Guarani nunca não vamos esquecer por essa coisa, né? Nosso Pai, nosso Deus, Ele que protege nós, por isso nós estamos reto do Guarani, mas nós continuamos através dele. Nós vamos continuar. Esse é o Rômulo Batista, especialista sênior de campanhas do Greenpeace Brasil. Ele entrou no segundo time dessa tarefa. Vi que você já chegou ali no meio desse trabalho, né? Já estava acontecendo, fazendo muitas doações, muitas entregas, e a gente estava ali em uma rota às comunidades indígenas, né? Mas, pelo que eu entendi do projeto, a gente faria alguns pontos para atender também o MAB. Como que foi essa relação para você? Como que foi chegar já bem agitado o campo? Então, a gente chegou, quando eu cheguei, né, no Rio Grande do Sul, a equipe já estava trabalhando, já em parceria com diversas organizações, né? Foi muito gratificante a gente poder somar nesse esforço. O MAB mesmo já vinha fazendo um trabalho muito importante, né? Em setembro e novembro do ano passado, no Vale do Itaquari, que foi os locais que a gente trabalhou junto com eles, já tinham passado por assim, alagamentos bastante severos. Nada parecido com o que a gente viu no começo desse ano, mas eles já estavam lá. E nesse momento, uma perda ainda foi ainda maior do que nos outros momentos. Eles instalaram cozinhas solidárias, que também serviam de postos de recebimento de arrecadação, tanto de alimento, quanto de roupa, artigos de primeiras necessidades, kit de higiene, kit de limpeza. No total, desses todos os dias que a gente ficou no Rio Grande do Sul, foram mais de 32 toneladas. A gente chegou no momento que algumas cidades já estavam com a água mais baixa, né, do que no início dos alagamentos, então é muito importante poder levar isso para as pessoas também poderem retornar às suas casas, né, aquelas que felizmente não tiveram a casa totalmente destruída. A gente acompanhou alguns dias as cozinhas solidárias, né, desde a gente chegar com os alimentos para doação lá, até o preparo e até a parte mais importante dessa distribuição dessa alimentação por meio de marmitas, né, tanto nas próprias cozinhas solidárias, quanto a gente teve a oportunidade de ir em locais onde as pessoas estavam fazendo essa limpeza da casa, levando alimentação e esses kits de limpezas. Uma das histórias que para mim me deixou assim um sentimento, foi dentro de uma cozinha solidária, né? A gente sabe que a distribuição da maioria das cestas básicas, elas são alimentos secos, é mais fácil de transportar, é mais fácil de armazenar, e a gente complementou as cestas básicas sempre com legume, com tomate, cenoura, cebola, para poder, principalmente aí nas cozinhas solidárias, poder ter uma comida com gosto mais caseiro, né? Aquele gosto mais de casa mesmo.
E uma senhorinha, eu não vou me recordar o nome dela agora, infelizmente, que estava trabalhando na cozinha já fazia 15 dias, ela era do MAB, ela tinha sido atingida, a casa dela tinha sido atingida, mas ela estava lá porque ela falou que ela precisava ajudar aqueles que foram mais prejudicados que ela. E a gente levou, nesse dia, esses alimentos frescos, né? E aí ela cortou, deu uns... passou o almoço, não sei o que, a gente voltou lá, ela veio me agradecer. Ela falou, nossa, tava com tanta saudade de comer uma saladinha de tomate, tava tão gostoso esse tomate que vocês trouxeram, obrigado. Todo mundo agradeceu, dizendo que estava muito gostosa a comida que vocês ajudaram a fazer hoje. Isso foi uma coisa pequena, né, dentro de tudo, mas me pegou de dizer, pô, realmente é uma coisa pequena, mas que fez a diferença naquele dia para aquela pessoa que já estava sofrendo tanto com a perda dela e que ela veio agradecer isso, assim, pô, realmente um trabalho que precisava ser feito, né? Isso que eu acho que é o papel da nossa organização também. A gente é uma organização ambientalista, sim, a gente tem o nosso foco em trabalho, meu foco do meu trabalho é aqui na Amazônia, mas do mesmo jeito que muita gente veio do sul do país ano passado para ajudar aqui na seca, acho que era uma obrigação minha até, eu tenho a Amazônia como missão de vida, mas era uma obrigação minha também retribuir esses esforços de colegas do Greenpeace e colegas de outras organizações e levar essa solidariedade aqui do norte lá para o sul do país. Então, a nossa finalidade agora, emergencialmente, é levar as necessidades básicas para essas pessoas. Mas a gente vai lutar também pelas moradias deles. A nossa luta não vai parar quando as pessoas estiverem dentro de uma casa, vai sim quando eles estiverem localizados numa propriedade deles, que pertence a eles. Porque eles estão, assim, sabe, muito decepcionados, sem esperança. Muitas pessoas nos dizem que não tem mais esperança, mas a gente coloca para eles que sim, tem esperança. De forma organizada, nós vamos conseguir uma moradia. Lutando, nós vamos conseguir uma moradia. Eu imagino que não deve ser muito fácil organizar toda essa logística de apoio. E aí a gente contou com a presença de muitos voluntários, né? Como que foi esse processo de recebê-los e recebê-las, né? Como é que foi essa acolhida com eles, o quanto se envolveram também? Tiveram pessoas até que foram impactadas e que também estavam lá apoiando, né? Eu costumo sempre dizer que os voluntários são o coração e a alma do Greenpeace, né? Sem eles, as nossas ações, as nossas campanhas não teriam a força de promover a real mudança que a gente precisa aí no mundo, inclusive para tentar combater, mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas, dessa crise climática que a gente vive. E como sempre, eles desempenharam um trabalho assim maravilhoso, né? Eles ficaram atuando lá junto com a Cruz Vermelha do Brasil. A Cruz Vermelha conseguiu um grande galpão numa universidade lá em Caxias do Sul, que é o município do Rio Grande do Sul, onde que foi a nossa base. E diariamente chegavam carretas e mais carretas de doações nesse centro de triagem. E eles fizeram de tudo, descarregaram o caminhão, separaram, triaram o material, embalaram, ajudaram a carregar caminhões, caminhonetes, carros que levavam isso para outros lugares. Para a nossa operação fundamental, porque a gente ia para levar os donativos para um lugar
e a gente precisava voltar e depois recarregar. E eles já deixavam tudo muito pronto para a gente poder ter mais agilidade, não perder muito tempo nesse processo de carregar, para poder atender o máximo de localidades possível, né? A gente conseguiu ir aí em cerca de 12 municípios lá no Rio Grande do Sul, levando essa parte dessa ajuda. Vale lembrar também que em parceria, né, com a Cruz Vermelha foi fundamental, porque eles estavam já com a operação lá funcionando e bastante das doações que a gente levou foram originadas nesse centro de triagem que eles estavam organizando e estavam coordenando lá em Caxias. E os voluntários ficavam lá, às vezes, 8, 10, até 12 horas, dependendo da demanda. E, enfim. E aí teve um momento que, assistindo à distância, para mim me pareceu muito mágico por um grande problema que estava sendo enfrentado e até agora esse momento persiste, né? Que é a questão da água poluída, né? A falta de água potável. Surgiu uma solução que era o menor filtro que existe. Conta para mim como que isso aconteceu, como que as parcerias foram feitas, e como que foi essa entrega, né? Como que as pessoas que receberam essa ajuda se sentiram. É o líquido essencial para a vida. Sem a água, tudo mais se torna supérfluo, né? Até a gente precisa muito mais de água do que alimentação. A gente consegue passar mais tempo sem. E a questão, né, dos alagamentos trouxeram diversos problemas de abastecimento para as cidades, mas, por exemplo, também de tornar imprópria a água de rios, de poço, de cacimbas, no interior, nas menores cidades. E aí existe essa solução que é um canudo filtrante, né? É o menor filtro aí que tem no mundo, e ela já era utilizada em outras regiões, como na Amazônia. A gente conseguiu aí trazer muitos canudos, milhares desses canudos que a gente trouxe, e conseguimos levar tanto diretamente quanto em parceria com outras organizações, né? Por exemplo, a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, por meio da parte da CESAI, que é a parte que cuida da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a gente doou 1.000 canudos para eles poderem levar para as aldeias, para as comunidades, para as terras indígenas que a gente não ia conseguir acessar, né? Afinal de contas, foi afetada uma área muito grande. Então tinha áreas, a gente precisou focar, então tinha lugares que a gente não conseguiria. Então a parceria junto com a SEDUC também, foram mais 1.000 canudos que a gente doou para eles distribuírem principalmente nas escolas rurais, que foram afetadas por isso. E ele é super importante para todo mundo, mas em especial para criança e pessoas mais idosas, que têm naturalmente a saúde um pouquinho mais debilitada e são mais sujeitas a essas doenças causadas aí, que a gente chama de vetor hídrico, né, causado pela água, por conta, enfim, nesse caso dos alagamentos que a gente viu. Essa foi uma iniciativa em parceria com o projeto Saúde e Alegria e também com a Waters Life. Eles garantem acesso à água limpa, combatendo não só a sede, mas também doenças causadas por impurezas na água, que acarretam sérios problemas de saúde. Esse canudo é o menor filtro que existe. Ele possui 3 tipos de filtro:
Primeiro, há um pré-filtro na ponta que remove partículas mais grossas, como terra e outros materiais particulados. Dentro dele, uma trama de dois metais, zinco e cobre, utiliza a diferença de potencial elétrico para eliminar cerca de 99,9% dos vírus e bactérias ao dar um choque nesses organismos. Além disso, há o carvão ativado, um dos filtros mais antigos e ainda é extremamente eficiente. O carvão ativado também filtra metais pesados que podem estar presentes na água, garantindo uma purificação completa. Tivemos problemas de diarreia, febre, tivemos problema de falta d'água também. Tem uma parte da comunidade que ainda está com esse problema de falta d'água, né? Acabando ter que todos irem para o hospital fazer soro, né? Porque não, nossa parte tradicional, nós usamos toda a nossa medicação e não conseguimos conter aí a diarreia do pessoal, né? Não é a primeira vez que nós temos esse problema, né? São vários anos já com essa luta de falta d'água, de diarreias, o pessoal vem sofrendo com isso, né? E o problema com a situação dos canudos nesse momento, com essa tecnologia avançada que veio para, acredito que veio para ajudar essa comunidade, ajudar esse povo a ter um pouco mais, eu digo para vocês, um pouco mais de melhorias, né? Quanto a água, quanto a viver mais, porque a água é a vida, né? Se nós sem água não temos vida. Eu acho que a gente tem que se perguntar o que não foi feito, o que poderia ter sido feito para evitar que tudo isso acontecesse. Nesse lugar da cobrança mesmo, a gente está falando sobre algo que não é novo, algo que já estava sendo alertado há algum tempo, né, que a gente poderia ter sim prevenido e evitado, inclusive, mortes. A gente não pode esperar que o que estava certo há 20 anos atrás vai continuar dando certo. Nós precisamos aí levar, principalmente para essa população mais afetada, opções que não ponham seja o patrimônio ou até mesmo a vida deles em risco por conta desses eventos climáticos extremos. Uma outra pergunta é como vai ser o futuro? Esse como vai ser o futuro é uma pergunta que não é só para o povo gaúcho, é para todos nós, né? Porque se a gente vem falado, a ciência vem alertado, né, que os eventos climáticos extremos eles vão ficar cada vez mais intensos e mais frequentes, né? A gente está vendo agora como que vai ser os desafios e a dificuldade que vai ser reconstruir quase que o estado inteiro. Já passou do tempo de discurso, né? A gente precisa agora de ação, e de ação imediata, mas pensando também em curto, médio e longo prazo. A gente continua enxergando, fazendo com que o poder público enxergue a natureza como um produto. A gente continua investindo em coisas velhas, sabe? A gente continua investindo em perfurar novas fontes de exploração de petróleo, sabe? A gente continua não tendo medidas eficazes de combate ao desmatamento.
Então, isso tudo é falta de prioridade, é falta de priorização. E se antes as pessoas olhavam a natureza como outro, as pessoas têm que entender a natureza como parte de nós, porque não priorizar agora o meio ambiente é não priorizar a gente enquanto sociedade, porque essa conta está chegando. E quem está pagando são as pessoas que têm menos condição de pagar essa conta, né? Que são as pessoas mais vulnerabilizadas. Se você quer se aprofundar mais sobre o tema e ser parte da mudança, acesse nosso site e assine nossas petições. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos.